E eu juro que não vou bater nele. Você lê a Bíblia, Brad? Leio, sim. Pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que em nome da caridade e da boa vontade conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Oh, say, can you see? Mighty loves early life. A primeira emenda à Constituição norte-americana garante a todos a liberdade de expressão e, mais ainda, a liberdade de imprensa. A jurisprudência consolidou que não somente o Congresso Nacional, mas todos os demais entes legislativos estão impedidos de limitar essas liberdades. É como se dissesse assim: as pessoas é que realmente vão ser os verdadeiros censores da qualidade das informações. Isso não significa dizer que se possa caluniar, injuriar ou difamar quem quer que seja. Mas eu, pessoalmente, não identifiquei nenhum desses tipos de crime. Claro, as pessoas podem interpretar isso diferente, mas essa, pelo menos, é a minha opinião. O Silas Malafaia disse para Marília Gabriela que a sua declaração de imposto de renda apresentava um total de bens de 4 milhões de reais. Por algum motivo, ele decidiu retirar o capital social da editora Central Gospel. No final, ele tem um líquido de 2 milhões de reais que, corrigidos em valor de mercado, dá um patrimônio total de 4 milhões e meio de reais. Bem distante do patrimônio alegado pela revista Forbes de 300 milhões de reais. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você é economista, contador, administrador de finanças ou advogado de empresas, provavelmente já identificou qual é o erro grosseiro cometido por Silas Malafaia. Quem falou? E quanto vale a empresa Central Gospel? Acertou. Isso mesmo, o que foi descartado foi exatamente o seu bem mais valioso: a sua participação na sua editora, a editora Central Gospel. E quanto vale a editora Central Gospel? A editora Central Gospel é a segunda maior editora gospel do país, que engloba também as atividades de gravação de CDs evangélicos e é considerada a quarta maior gravadora desse segmento no Brasil. Sediada em Taquara, Jacarepaguá, está disposta numa área de 40 mil metros quadrados, equivalente a 10 campos de futebol padrão FIFA, e dispõe de um parque moderno e arrojado. O metro quadrado naquela região, segundo o site Tendência do Mercado Imobiliário, vale R$ 3.600. 40 mil metros, desconsiderando a infraestrutura como instalações e maquinários, valeriam uma bagatela de R$ 144 milhões de reais. A matéria intitulada Parceria de Sucesso, publicada no próprio site da editora, ressalta o porte da mesma. Na ocasião, o dono da livraria conheceu as modernas instalações da Central Gospel dispostas num terreno de 40 mil metros quadrados.
e disse estar impressionado com a infraestrutura. Eu não esperava que fosse tão grande e bonito, tudo muito bem estruturado e organizado. Além disso, a empresa, que atualmente fatura algo em torno de 45 milhões de reais por ano, tem como visão ser a maior editora gospel do país até 2015. A maior editora gospel brasileira é a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e fatura por ano em torno de 70 milhões de reais, conforme dispôs o jornal virtual Jornalismo Gospel. Além disso, o segmento gospel cresce a passos largos, algo em torno de 25% ao ano. Vamos fazer o fluxo de caixa descontado da editora Central Gospel, com a projeção para 10 anos, o que é usual. A gente trabalha com 7, 10 ou 15 anos. O faturamento anual é de 45 milhões de reais, segundo o próprio Silas Malafaia. O faturamento previsto é de 70 milhões até 2015, baseado isso no faturamento atual da CPAD, que é a maior editora gospel do Brasil. Lembremos que, na visão da editora Central Gospel, que pretende ser a maior editora gospel em 3 anos, o faturamento previsto da sua concorrente é de 70 milhões de reais. Para isso, ele tem que crescer a 15,87%, que é a taxa de crescimento em valor nominal. Pegando os 45 milhões, projetando a juros compostos, em 3 anos nós teríamos os 70 milhões de reais. O lucro estimado do setor atacadista é 8,18%, e eu considerarei esse lucro como sendo o suficiente para atender nossas necessidades. Nós não temos o lucro da editora Central Gospel, mas esse é razoavelmente conservador. Os juros descontados serão 6% ao ano, baseado na inflação atual do Brasil. Por conservadorismo, não foram considerados o crescimento provável do faturamento da CPAD e a taxa de crescimento do mercado gospel de 25% ao ano. Agora vamos completar o valuation da empresa, né? A gente fazendo fluxo de caixa descontado, aplicando os percentuais que nós já discriminamos, chegaremos ao final de 10 anos a uma lucratividade acumulada de 62 milhões de reais. Isso significa dizer que a empresa dele vale os 144 milhões que foi avaliado o terreno, ou seja, 40 mil metros vezes 3.600 no metro quadrado, mais os 62 milhões de reais, né? E mais os imóveis, 4 milhões e meio, foi ele mesmo que deu essa informação. Então, o total geral do patrimônio pessoal do Silas Malafaia está avaliado, em princípio, a 210 milhões de reais. Isso sem considerar na empresa o saldo de bancos, as aplicações, contas a receber, estoques, instalações, veículos e demais bens, inclusive subtraindo, logicamente, as dívidas da empresa, que esses dados nós não possuímos. Então, é isso aí, gente. 210 milhões e não 4 milhões e meio. E agora eu gostaria de fazer uma outra crítica ao processo de controles internos da Associação Vitória em Cristo e da editora Central Gospel. Bom, conforme esses documentos do CNPJ, a editora Central Gospel tem seu endereço na Estrada do Guerengué, 1851, Taquara, Rio de Janeiro. A Associação Vitória em Cristo tem o seu endereço na Estrada do Guerengué, 1851, parte. Isso mesmo, ambas, a associação privada e a editora Central Gospel, que é uma empresa comercial privada, funcionam no mesmo endereço. Isso prejudica basicamente uma coisa chamada entidade. Ou seja, qual é a entidade que efetivamente funciona naquele estabelecimento. Essa confusão é feita pelo próprio Silas Malafaia, especialmente porque ele cita como sendo da Central Gospel aquela área de 40 mil metros quadrados. Mas também cita que é da Associação Vitória em Cristo os mesmos 40 mil metros quadrados. E o que eu mais condeno quando a gente fala em termos de controles internos? Suponhamos que você faz uma doação para a Associação Vitória em Cristo. Até aí tudo bem. Aí a Associação Vitória em Cristo decide fazer doações de livros, de CDs,
Só que, em nível de controles internos, é altamente não recomendável que você compre esses livros e CDs para uma associação sem fins lucrativos de uma empresa onde o dono da empresa é o mesmo presidente da associação. Não existe nada juridicamente ilegal nesse contexto. No entanto, eticamente, eu não sei, acho que essa atitude é razoavelmente condenável. E mais ainda em nível de controles internos, porque quebra a transparência do processo. Não estou afirmando aqui que existe qualquer ilegalidade nesse processo, mas sim criticando a forma como ele é conduzido. Entendo que as razões da Central Gospel existir é exatamente para dar o suporte para a Associação Vitória em Cristo. Mas da forma como uma coisa é conduzida, se você é consultor de empresas, se você é auditor independente, você sabe o que eu estou dizendo. Eu acho particularmente interessante quando Malafaia diz que vive de doações, né? Não é que eu duvide, não, eu acredito. Não tem aquele caso lá daquele pastor, lá no Sergipe? Ele levou, né, uma das fiéis, né, para um hotel. Inclusive gravou e o vídeo vazou para a internet, lá do povoado do Capim Grosso. Deu para ver o Capim Grosso todinho. Não é que aquilo fosse... Não, aquilo ali não foi adultério nem nada, não. A ovelha só estava dando 10% do que tinha. O Silas Malafaia também declarou o seguinte: se juntarmos a receita da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que não é minha, mas a receita da Associação Vitória em Cristo, que não é minha, com mais o faturamento da editora Central Gospel, que é de minha propriedade, e mais as ofertas voluntárias que recebo, não dá a metade do que eles anunciaram como receita pessoal minha. É só para vocês verem a safadeza e a cachorrada desses inescrupulosos. Só que essa afirmação tem dois erros. Primeiro deles, ninguém falou em receita, e sim em patrimônio. Você pagou mico porque falaram em 300 milhões de reais de patrimônio, e não de faturamento. E mais, você errou na conta. Você mesmo declarou que a receita da editora era de 45 milhões por ano. A receita da igreja era de 40 milhões por ano. E a receita estimada da associação é de 100 milhões por ano. Somando tudo, temos um total de 185 milhões, que corresponde a 61,66%. Pelo visto, esse tipo de conta você não sabe fazer. Tamo de olho.